Notícia de última hora. Na verdade, é de ontem. Mas quando eu postar esse vídeo já deve ser de uns 2 dias atrás já, ou 3. Vamos lá. O que rolou? Um estúdio de cinema norte-americano chamado A24 anunciou que irá produzir um filme de Backrooms. Vamos aos detalhes da notícia. Ela diz o seguinte: A24 e James Wan vão produzir terror baseado em sinistros vídeos virais. De acordo com Blood Disgusting, a A24 e James Wan, através da Atomic Monsters, vão produzir o terror The Backrooms, baseado em uma série de vídeos sinistros que viralizaram no YouTube. Bom, em primeiro lugar, esse James Wan é diretor, produtor e roteirista de cinema. A empresa de produção dele é a Atomic Monsters, na qual ele fundou. E eu sei o que você vai perguntar: quais os filmes de referência que eles produziram, para vermos se esse de Backrooms vai ser bom. Bom, a Atomic Monsters produziu Annabelle, Invocação do Mal 2, Mortal Kombat e A Freira. E tem mais aí uma lista que tá aparecendo na tela de coisas que eles produziram e que irão produzir. A maioria eu não conheço, mas talvez vocês conheçam. Ok, tem renome. Alguns desses filmes o próprio James Wan produziu mesmo. Sobre essa A24, ela é um estúdio. Aqui está uma lista dos feitos deles. Sinceramente eu não conheço nenhum. Só Euforia que eu já ouvi falar. Mas assim, são empresas sérias. O que indica que o filme tem tudo pra ser bom. Ainda mais vindo do lado da Atomic Monsters, que tem nomes famosos tipo Annabelle. Outra coisa, Kane Parsons também é dito na notícia que ele irá dirigir o filme. Kane Parsons é o nosso Kane Pixels, que faz aqueles vídeos found footage de Backrooms. Todo mundo a essa altura sabe que ele tem 17 anos e manja muito das paradas. Não é à toa que a série de Backrooms dele no YouTube é a mais conhecida. Pelo visto deu tão certo que ele vai realmente participar da produção diretamente. Merecido demais. E bom, será que isso vai ser show? O que esperar disso? Sobre o que esperar, temos que levar algo muito importante em consideração. Os produtores todos não têm ideia sobre a real, entre aspas, história de Backrooms, digamos assim. Eles não sabem das wikis de Backrooms, tipo Wikidot e Wikifandom. O que eles sabem é dinheiro, vídeos do Kane, visualização e fazer. Eles viram que os vídeos do Kane deram certo e vão fazer baseado nele. Os vídeos do Kane não são baseados na real, entre aspas, história de Backrooms. Se você caiu de paraquedas aqui, os Backrooms é uma história comunitária. A comunidade que cria a história. Várias pessoas contribuem na escrita da história, criando partes diferentes dela, tipo a Fundação SCP. E temos algumas wikis que têm a sua própria história de Backrooms. O Wikidot é uma delas, o Wikifandom é outra, o Limina Archives é outra. Essas seriam cada uma história canônica de Backrooms feitas, cada uma por sua comunidade. Cada uma teria o seu cânone. A comunidade real de Backrooms, que está no nicho, participam dessas wikis e tiram suas informações de lá, sendo a melhor o Wikidot, que eu faço vídeos explicando os níveis deles aqui no canal. O que o Kane faz é uma liberdade artística. Ele pegou a história de Backrooms de uma forma mais superficial e fez em cima a história dele. O que eu quero dizer com isso é, se você é um fã efervescente que faz parte do nicho de Backrooms e acompanha uma wiki, como o Wikidot do canal, ou um conjunto de wikis, e espera que o filme vai se basear em algum desses cânones, não vai rolar. O filme com certeza, assim como os curtas do Kane aqui no YouTube, vão seguir uma história original deles, baseado em Backrooms. E quando eu digo baseado em Backrooms, eu digo baseado no nível 0. Não vai ser baseado nas wikis que conhecemos e provavelmente não vai citar os níveis mais famosos dessas wikis que conhecemos. Vai ser baseado nos vídeos do Kane. Então vai ser quase um telefone sem fio. O Kane pegou a história original e adaptou para ele, e os produtores vão pegar a história dele e adaptar mais. Vai se perder muito do original. Um exemplo é tipo, nos cânones atuais de Backrooms, no Wikidot e no Wikifandom, sabemos que o nível 0 é conhecido por não ter entidades. Não tem criaturas no nível 0. O nível 0 é totalmente vazio. Você não pode encontrar nem outras pessoas lá dentro. Vocês podem ter certeza que no filme não vai ser esse o caso. Assim como não é o caso nos curtas do Kane Pixels, já que já viram grupos de pessoas entrando no nível 0 e até criaturas, bichões, aparecendo na história dele no nível 0. Então, se você é um fã fervoroso da história que conhecemos aqui, talvez você se decepcione um pouco com o filme, porque ele não vai chegar nem perto de seguir os cânones das wikis, e muito menos vai citar os níveis mais famosos que conhecemos, tipo o nível 11, o nível fã. E pelo amor de Deus, eu não tô falando que isso é algo ruim, terrível, deplorável, um crime. Tô apenas passando as informações para vocês decidirem o que irão pensar sobre isso. Eu acho que a série do Kane é muito legal, traz mistérios muito bons, e não segue os cânones das wikis. E é isso, ele não é obrigado a seguir, afinal é uma
uma história comunitária. Tá sempre aberta a mudanças e você pode pegar a história e fazer a sua própria história, modificando informações da história original e criando o seu próprio universo. Foi o que o Kane fez. Ele criou o universo dele canônico na história dele, que não tem nada a ver com as Wix. Felizmente ou infelizmente, dependendo do seu ponto de vista, se você acompanha esse canal e as Wix, você faz parte de um nicho. A maioria do público que conhece Backrooms está fora desse nicho e não conhece nada além do nível 0, no máximo nível 1, às vezes as Pool Rooms. E tudo que eles sabem são o que os youtubers famosos fizeram vídeos de Backrooms falando o que era. O que logicamente não aprofunda muito no que a história realmente é. Então esse filme não será feito pro nicho, ele será feito pro público geral que não sabe muito sobre a história. Então, para você que é do público geral e caiu nesse vídeo e nem conhecia esse canal, olá, esse é o canal Mystice e eu faço vídeos da história de Backrooms. Se você não manja da história que é contada nos nichos das Wix, a chance de você curtir esse filme é bem mais alta. Afinal, as suas expectativas não estão tão altas, pois você não conhece a fundo na história. Então, o que vier vai ser surpreendente para você de qualquer forma, provavelmente, assim como você vai gostar. Isso se já não gostou de assistir os vídeos do Kane. Mas para você que é da comunidade, existe a chance alta de você não curtir o filme. Mas existe uma chance de você curtir também. Tudo depende da sua visão. Porque assim, já li muitos comentários aqui no canal de níveis que eu fiz que falaram coisas como: nossa, esse nível é muito legal. Dá pra fazer super uma grande história sobre isso. E é verdade. O nível 15, que é um ambiente que não sabemos exatamente o que é, cheio de sangue e corpos espalhados por aí, com um radar maluco tecnológico que também não sabemos o que é, que apenas uma pessoa entrou, ficou presa lá, nunca mais conseguiu sair, o lugar é cheio de máquinas estranhas que a gente não sabe pra que serve, e o cara tá tentando escapar daquele lugar há anos. Isso seria um filme muito show, mas não vamos ter. Se nem as Pool Rooms, que é a segunda mais famosa depois do nível 0, na visão do público geral, que não acompanha a história a fundo, eu não acho que vai aparecer, imagina os níveis menos famosos. Quanto mais você se aprofunda na comunidade de Backrooms, eu acredito que menos um filme vai te impactar, porque cada vez mais que você conhece a história mais profundamente, mais você espera do filme, porque as histórias de Backrooms são muito legais. Então você esperaria um filme muito show, com muitas informações legais. Mas eles não vão entregar isso. Eles vão entregar o que o público geral conhece, que é o nível 0 e alguns monstros do Kane. Então, para você, membro da comunidade, não espere tanto. Seus níveis favoritos não vão aparecer. Diminua as suas expectativas e assista o filme com calma. O filme tem tudo para ser muito legal, e provavelmente vai ser. O problema mesmo é a expectativa da comunidade engajada no assunto. Sobre as minhas opiniões, eu vou assistir o filme, e provavelmente seguindo na ideia do Kane, vai ser algo bem legal. O Kane faz a boa nas histórias dele, mas eu preciso confessar que não vão entregar o que eu realmente gostaria de assistir, porque assim, eles vão fazer algo baseado no mais superficial. As coisas mais abaixo que só a comunidade conhece não vão ser usadas. Isso é meio triste. Não vai ter um entusiasta da história que lê as Wix e sabe os detalhes mais legais para ajudar na produção do filme com eles. A sensação parece tipo, você lê um livro super legal que você ama e descobre que vão fazer uma adaptação para filme. Aí você assiste e vê que eles apenas usaram as primeiras páginas do livro e ignoraram todo o restante do livro, que é a melhor parte. É tipo lançarem um filme de Ben 10, que os 10 aliens não vão ser os 10 aliens que a gente conhece, e nem os que vieram depois, e os 10 aliens originais nem vão aparecer. Isso é um grande infelizmente. Alguns argumentos contra o que eu tô falando podem ser tipo, mas nas Wix tem mais de 700 níveis. Como você quer que eles adaptem tudo isso? E essa não é a questão. É lógico que é impossível adaptar tudo isso. Eu nem gostaria que isso acontecesse, afinal tem níveis que não são tão legais assim. A questão é que eles não vão aproveitar os níveis mais famosinhos, que são os mais legais. Imagina um filme de Backrooms, em que a pessoa cai no nível 0, explora, encontra a Manila Room, lá ela descobre como ir pro nível 1, como escapar do nível 0, e ela vai pro nível 1, lá ela conhece uma comunidade e começa uma jornada explorando os níveis. Pode até cair no nível aleatório, tipo as Pool Rooms, ele pode esbarrar com um partygoer, e aí a comunidade que ele encontrou dentro dos Backrooms explica para ele sobre o nível fan, sobre o The End, sobre o The Hub. Tipo, mesmo que não passassem por tantos níveis, porque pode ser caro fazer, só de passarem por 3 e citarem os níveis mais famosos, tipo o nível 11, ou que o filme terminasse no nível 11, começasse no nível 0 e fosse pro nível 1, ficasse no nível 1 depois fosse pro 11, e aí só citasse os 9 níveis iniciais, seria legal uma adaptação falando sobre o que é mais famoso na comunidade, tipo o nível 11, o nível fan, o nível 1. Só citar já é o suficiente, porque daria pra gente o gosto de saber
saber que eles estão lá. Isso seria muito legal. Só ficar no nível 0 é show? É show, o nível 0 é muito legal, mas tem muito mais por trás dele. Infelizmente, vamos só ficar no nível 0 mesmo, provavelmente. E se eles colocarem outros níveis além do nível 0, não vão ser os níveis que aparecem nas wikis. Vai ser que nem na história do Kenny, que tem ambientes diferentes do nível 0, mas não são nenhum ambiente que a gente conheça, que sejam outros níveis da comunidade que a gente sabe que existe. São níveis que eles mesmos devem criar. Na história do Kenny já apareceu alguns níveis que não são nenhum dos níveis que a gente conhece, são níveis que ele criou para a própria história. Assim como a criatura que aparece no nível 0 na história dele não é uma criatura da história de Backrooms, foi uma criatura que ele criou. Essa é a questão. O que vai rolar é, um filme de Backrooms será feito, mas não será feito como a real comunidade de Backrooms gostaria. Será feito como o público geral, que não conhece de Backrooms, gostaria. Mas é legal que isso esteja acontecendo, que a história esteja evoluindo a ponto de virar um filme por uma produtora famosa e tal. Mas é realmente triste que a totalidade do potencial que essa história tem não será aproveitada. E sinto dizer a vocês que dificilmente um dia isso será aproveitado. Depois que esse filme sair, como será que ficará a justiça em relação a isso? O Kenny não é dono das Backrooms, ele não é criador das Backrooms. Backrooms é uma história comunitária pública na internet. Qualquer pessoa pode criar algo em cima disso. Mas, depois que esse filme sair, será que alguém vai ousar criar outra empresa? Porque, cara, no mundo em que vivemos, a chance de agora que um fez e vai lançar, os outros não quererem fazer mais por questões judiciais é muito alta. Porque, tecnicamente, virou propriedade deles, entre aspas, agora, que eles vão fazer. E se eles patentearem e não deixarem ninguém mais produzir? E mesmo se não fizerem isso, será que alguém vai arriscar fazer, tendo medo de ser processado? Gastar um tanto pra fazer o negócio, pra ser processado e ter que pagar pro criador, entre aspas, que não é o criador? Então tem todas essas questões. Acho que pra comunidade a gente vai ter que se contentar com jogos e criações menores independentes para se aprofundar mais na história que a gente conhece. Não podemos esperar que um dia lancem um filme super aprofundado na real história de Backrooms. Eu acho que isso não vai acontecer e talvez com esse vídeo eu tenha diminuído um pouco o seu hype sobre esse filme. Desculpa, mas foi o que eu disse. Aproveitem esse filme. Ele provavelmente vai ser muito legal, é só uma pena que ele não vai se aprofundar na real história de Backrooms que a gente conhece aqui no canal. Vai ser uma história completamente diferente, com outras ideias, e provavelmente a única relação que terá vai ser o nível 0. Assista ao filme, diminua suas expectativas e aproveite. Você provavelmente vai se divertir. E para você que não é da comunidade e chegou aqui de paraquedas, aproveite o filme, você com certeza vai curtir e considere se aprofundar um pouco mais na real história dos Backrooms. Se eu fosse te recomendar 3 vídeos do meu canal para assistir e dar uma chance para ver se você se interessa em se aprofundar um pouco mais nessa história de Backrooms, eu te recomendaria o nível 15, o nível 22 e o nível 370. Se você assistir esses e curtir, eu te recomendaria mais 3. O nível 48, o nível 55 e o nível 974. A partir daí, meu amigo, o céu é o limite. Obrigado a todos que assistiram. E espero ver os rostos novos que cairão aqui novamente em outros vídeos no canal. Quem sabe um dia eu não fique famoso o suficiente e ganhe dinheiro o suficiente para conseguir eu mesmo fazer um filme de Backrooms baseado no cânone do Wikidot. A gente pode sonhar. Mas então é isso. Até um outro dia.